licenciatura e mestrado em filosofia. Ele é poeta, escritor de contos e publicou em 2019 o livro A Política Cultural de Richard Horst, pela editora da UFBA, a EDUFBA. Então, feita essa breve apresentação, eu gostaria de, com muita satisfação, convidar o professor Hilton. Boa noite, professor. O seu microfone está no mudo. Se puder tirar para começar, e por favor, sinta-se à vontade. Boa noite, João. Boa noite a todos e todas aqui presentes a esse importante evento. Não é? Eu me sinto muito honrado em poder participar. Eu vou direto ao ponto, nosso tempo é breve, e a questão, não é, como filósofo de formação, eu me coloco do ponto de vista de alguém que quer oferecer uma narrativa sobre o próprio tempo. Uma das figuras que mais me influenciaram na minha formação intelectual foi o Hegel. Não tanto pelo conteúdo das suas teses, mas pela tentativa de sintetizar, não é, os diferentes dilemas e conflitos morais, éticos e práticos numa única obra. Então, Hegel, ele é um filósofo importante, tanto pelo que ele fez, quanto por aquilo que ele fracassou em fazer, que talvez seja mas foi Hegel quem cunhou uma frase que, para mim, é muito importante e decisiva, de que a filosofia é o próprio tempo aprendido em pensamento. Então, a tarefa da filosofia, a tarefa dos filósofos é oferecer uma reflexão sobre o próprio tempo. Como o tempo, como a época, como a ocasião, ela é composta de múltiplos fatores, de diversos elementos. Então, a filosofia ela é uma atividade de síntese, não é? A experiência empírica, a experiência cotidiana, ela é multifacetada. Você não pode olhar uma casa de todos os ângulos. Você não pode falar de um carro descrevendo ao mesmo tempo suas peças, seus componentes e seu funcionamento, seu custo e seu impacto social. Você vai ter que escolher um ângulo para falar do carro. Se você tentar falar de todos os ângulos do carro, você vai acabar não falando nada, nem se tornando compreensível para as pessoas. Então, a filosofia ela tem a tarefa de falar do seu tempo, sintetizando os múltiplos aspectos que esse tempo apresenta de forma inteligível, o que em Hegel seria algo racional, não é? Então, apresentar o real como algo racional, sendo que, como nós não somos mais hegelianos, nem é possível mais hoje ser totalmente hegeliano, racional, aí eu quero dizer inteligível, compreensível pelos não filósofos. Então, o filósofo, eu imagino, essa é minha própria posição, o filósofo ele tem um dever perante os não filósofos, perante aqueles que lhe pagam o seu salário, não é? Em geral, nós somos professores, nós estamos dentro do sistema de educação, esse sistema de educação, por sua vez, ele é financiado pelo excedente de riqueza produzido em qualquer sociedade, então o intelectual ele é financiado por uma determinada estrutura de produção de riqueza, e eu penso que é razoável afirmar que ele tem a responsabilidade de se tornar inteligível para as pessoas que pagam seu salário. Não é? Então, então, o filósofo tem uma dupla tarefa. Por um lado, teoricamente, ele se vê obrigado a levar em consideração todos os detalhes, todas as variâncias do tempo com o qual ele se defronta. Isso não é fácil. Ele precisa ler não só filosofia, ele precisa estar bem informado sobre acontecimentos históricos, ele precisa estar bem informado sobre a moda, sobre a arte, ele precisa ouvir as pessoas que não fazem filosofia para saber como se comunicar com elas. Um filósofo, penso eu, um intelectual sério, imagino, não fala só para intelectuais. O intelectual que fala para intelectuais, ele é um padre, não é? Ele faz parte de uma congregação de iniciados, ele recebe elogio desses iniciados,
pelos grandes êxitos e pela sofisticação do tipo de argumento que ele oferece, mas esses aplausos não rendem, não devolvem à sociedade o tipo de riqueza que permitiu que ele existisse. Então, eu acho que essa é parte da figura do intelectual. Ele é um operário da narrativa, ele é um operário da interpretação. E ele trabalha para oferecer relatos sobre seu tempo, sobre as angústias, sobre os problemas, que de alguma maneira ofereçam um esclarecimento, no sentido de uma melhor capacidade das pessoas lidarem com os conflitos que elas enfrentam, sem se desesperarem, sem se lançarem ao desespero, e também sem ficarem demasiadamente acomodadas, sem reconhecer os perigos reais com os quais elas se defrontam. Isso é metade do trabalho do intelectual. Obviamente, se o trabalho intelectual se resumisse a esse, de dar satisfações ao público, de oferecer saídas, soluções, sobre os dilemas que nós compartilhamos como um todo, não existiriam filósofos como Heidegger, não existiriam filósofos como Sartre, ou como Nietzsche, ou como Camus, que tem uma obra muito importante, mas que é difícil dizer exatamente qual a relevância dessa obra para a solução dos dilemas do século XX. Então, outra parte do trabalho filosófico é a inventividade, a capacidade de manejar e remanejar conceitos, oferecendo, assim, novos vocabulários, novas formas de falar que, no momento em que ele escreve, podem parecer exóticas, podem parecer ao discurso poético, inapreensível, mas que, no futuro, essas novas formas de falar, ou, se quisermos dar um epiteto mais elogioso a essas novas formas de falar, podemos dizer novos conceitos. Né? A palavra conceito, ela impressiona mais, ela dá a sensação de que o filósofo, de alguma maneira, ele possui um poder de compreender o real que ainda não se manifestou, o possível, não é? Imaginando aqui também um filósofo, Heidegger, então o ser humano seria a clareira do ser. O Heidegger estava falando, obviamente, dos poetas e dos filósofos que utilizam palavras de um jeito novo, e que essas palavras que ele utiliza de um jeito novo, a princípio, não são compreendidas, são ilegíveis, são intraduzíveis, não é? Mas que nem por isso elas devem ser colocadas logo de lado, porque um dia elas podem ser necessárias. Esse é o papel da filosofia como criadora, o papel da filosofia como produtora. Quando nós falamos de pragmatismo, nós estamos nos referindo a uma tradição cuja ênfase está na realização. Não é? O pragmatismo ele tem duas correntes historicamente situadas. Ela começa com o Peirce, que é um filósofo da ciência, é um filósofo que faz contribuições para questões como a natureza da verdade, a natureza da pesquisa científica, e a outra corrente da filosofia, ela se origina com o James. William James era um filósofo pouco preocupado com questões de natureza científica, mas muito preocupado com questões de natureza cultural, moral. Não inclusive, foi um dos pais da psicologia contemporânea, William James, era ao mesmo tempo preocupado com religião, moral, ética, consciência e tudo isso. Então, o ramo, eu me situo sinceramente, do lado do Jameson, do ramo do Jameson, do pragmatismo. Eu acho que a grande contribuição que os intelectuais têm hoje, ela não é de natureza científica. Os intelectuais que não lidam com previsão de acontecimentos, das ciências naturais, que são capazes de prever a regularidade de determinado acontecimento com bastante antecedência, que são capazes de encontrar respostas para uma determinada regularidade da órbita do planeta. Os intelectuais que lidam com a humanidade, eles não oferecem previsões. Eles oferecem, no máximo, digamos assim, palpites. Palpites razoáveis. Palpites embasados na experiência prévia, como o meu
dizer, são os únicos que se pode falar, que se pode oferecer quando se trata do comportamento humano, por dois motivos. Em primeiro lugar, porque o ser humano é um animal cujo comportamento é complexo demais para que se possa deduzir de uma determinada asserção qual será em seguida o comportamento que ele terá. Quando eu digo eu sou uma pessoa boa, significa exatamente bom. Que comportamento se deve esperar de mim? Se, obviamente, eu dizer que sou bom numa sociedade islâmica, se espera um conjunto de comportamentos. Se eu disser que sou bom numa sociedade cristã, essa proposição ganha um outro significado. Então, o ser humano ele há um problema da indeterminação da conduta, não é? Nós damos um nome a isso de livre-arbítrio. Livre-arbítrio naturalista nada mais é do que a impossibilidade de determinar o comportamento humano com base em causas estabelecidas e bem situadas. A ação humana é um efeito cuja causa é múltipla e, às vezes, inescrutável. E como a causa do comportamento é inescrutável, então nós costumamos dizer que o ser humano é um ser que age sem causa. Damos um nome a isso, então, de livre-arbítrio, e criamos toda uma problemática ontológica, metafísica, para poder falar disso aí. Mas, enfim, não vou perder muito tempo com isso. O fato é que, do ponto de vista do neopragmatismo, que é esse que no especializei, não é? O neopragmatismo também é dividido em dois ramos, o ramo dedicado às questões relativas à natureza da verdade, à natureza da ciência, o que é ter uma certeza, como é que se comprovam dados, o que é a consciência, que é um campo de estudos muito técnico, muito centrado em problemas de natureza estritamente acadêmica. Tem sociedade, claro, tem sua importância, mas, em geral, esses problemas eles não chegam a ser relevantes para o público extra-acadêmico, para o público em geral. Então, eu me situo no ramo jamesoniano da filosofia, cuja principal preocupação é como conciliar as diferentes crises ou os diferentes problemas com os quais o ser humano se defronta. Às vezes, uma solução para um determinado problema cria um problema. Ou seja, você resolver uma dificuldade não significa que com a outra dificuldade não vai fugir daquela solução. E, às vezes, você tem duas dificuldades igualmente relevantes e as soluções apresentadas para as duas dificuldades entram em conflito. Não é? Recentemente, a gente soube, eu não gosto muito dessas abordagens que exageram o valor da disciplina, mas se falou muito da retomada do problema, do dilema entre Bentham e Kant, né? Do utilitarismo, economia versus dignidade humana. A gente salva a economia ou a gente cede a reclusão necessária para propósitos de contenção, de achatamento da curva, não é? Então, isso é um dilema filosófico, sim. O ser humano ele precisa, em certa medida, lidar em algumas questões, ele precisa lidar com a redução de danos, aceitar que tudo que ele pode fazer é optar pelo mal menor, mas em outros aspectos da experiência humana, o mal menor não é aceitável, não é? E certas pessoas prefeririam morrer a ter que tomar decisões que comprometessem as perspectivas éticas pelas quais elas consideram que vale a pena viver. Isso é o que eu chamo de uma perspectiva verdadeiramente ética. É aquilo pelo que você considera que vale a pena viver, mas também vale a pena morrer. Tudo pelo que vale a pena viver é também algo pelo que vale a pena morrer. Se você tem qualquer valor que é negociável, então isso não pode ser chamado de um ideal de vida. Isso não pode ser chamado de uma meta pela qual você está decidido a gastar seus anos, seu tempo e, até, se for o caso, colocar sua vida em risco. Então, eu gosto, minha abordagem da filosofia e do atual cenário da humanidade se coloca nessa direção, não é? Nós vivemos um tempo de crise, mas a crise é a história. A
crise, ela não é uma coisa ruim que acontece e que perturba o nosso cotidiano. Em geral, nós, enquanto indivíduos, enquanto pessoas que têm uma história, uma biografia, um conjunto de hábitos, um conjunto de expectativas de felicidade, vivemos as nossas vidas sem ter que nos defrontar com crises, não é? Há algumas pessoas, por outro lado, passam por 20 crises durante a vida, crises terríveis, crises tanto no sentido da dor física quanto da dor moral. Uma crise não é só uma dor, uma crise é algo que, de certa maneira, fragmenta. Assim, você não sabe o que fazer diante dela. O horizonte de ações que você julgava possíveis e necessárias não parecem mais possíveis, não é? E aí, então, você se pergunta o que fazer. Então, a crise, a grande característica de uma crise é que ela nos força a perguntar o que fazer em seguida. Se tivéssemos uma resposta para essa pergunta, não seria uma crise. Não seria. Há uma certa tendência, o William James também diz, uma certa tendência do ser humano a se ater aos seus hábitos. Nós gostamos dos nossos hábitos, nós nos definimos por nossos hábitos, e nós temos um conjunto de crenças que é utilizada para interpretar o mundo. Enquanto essas crenças, elas dão conta da experiência que estamos vivendo, nós consideramos essas crenças verdadeiras. No momento em que nos defrontamos com uma nova experiência, com um novo desafio, que as antigas crenças não nos permitem enfrentar, nós nos vemos obrigados a mobilizar a nossa imaginação, a nossa criatividade, para conseguir lidar com o atual problema, lidar com o atual dilema, mas, ao mesmo tempo, preservar o máximo possível das crenças que obtivemos nas experiências pretéritas. Então, ele chamava uma crença de uma crença verdadeira quando ela permitia passar com eficiência de um conjunto de crenças prévias para outro, de um conjunto de crenças prévias para outro conjunto de crenças novas, mantendo o máximo possível das crenças anteriores, mas também incorporando, entendendo, interpretando esse momento assustador. Então, se você nunca vai andando um exemplo, se você vai andando por um parque e vê um animal que você nunca tinha visto antes e não se parece com nada que você tenha compreendido antes também, o seu vocabulário ele é ineficiente para lidar com esse animal. O seu entendimento, as suas crenças são inadequadas para lidar com essa experiência. Diante disso, você tem duas escolhas. Você pode fechar os olhos e dar as costas, e esse animal pode ser um animal carnívoro de matar. Você pode, então, tentar conceber imaginativamente, observando o ato, observando o detalhe, o meio ambiente, observando coisas que você, em geral, não observaria em outros animais, de maneira a formular uma crença que lhe permita lidar com aquela situação assustadora de um animal que não se enquadra em nada do que você já tenha visto. Se você conseguir fazer isso, se você conseguir interpretar esse animal de modo que você consiga ligar o seu comportamento, ligar as suas práticas, os seus hábitos e expectativas aos outros animais previamente conhecidos, então você terá desenvolvido uma teoria, um conceito que permite que você lide com aquele animal. Pois muito bem. O Covid-19 é esse animal novo, embora já tenhamos tido outras epidemias na história da humanidade, a humanidade, nem nem as epidemias são as mesmas. Nós não somos as pessoas do século XV, nem a epidemia que vivemos hoje é a gripe espanhola, nem a peste negra. A gripe é outra e nós somos outros. Uma outra consequência do pragmatismo é que o pragmatismo, sendo uma doutrina que considera que as ideias são verdadeiras de acordo com sua eficiência, ele é obrigado também a reconhecer, ainda que implicitamente, que o que é eficiente hoje, os conceitos que utilizamos para interpretar o real hoje, não são úteis para interpretar as novas facetas que o mundo vai apresentar amanhã. Não é? A linguagem é uma produção humana. E nós não conseguimos pensar sem linguagem.
Se a linguagem é uma produção humana, ela é uma ferramenta. A diferença entre uma ferramenta e uma linguagem é que quando você produz uma ferramenta, você já sabe para que ela serve, para que ela se destina. As linguagens, contudo, foram formadas através de pressões ambientais, de dilemas e de circunstâncias que não foram, digamos assim, compreendidos. Os dilemas não são compreendidos para que depois se invente a linguagem para lidar com eles. A gente inventa as linguagens, inventa os conceitos enquanto lida com os problemas. Então, você não cria uma linguagem, não é, já sabendo para que ela serve. Ela é formulada, os conceitos são reformatados, são... Então, por tudo isso, eu creio que é razoável afirmar que a contribuição que os filósofos são chamados a dar nesse momento é a de tentar reinserir vitalidade no imaginário político de nossa época. Por quê? Porque a retórica marxista padrão, de acordo com S.B. Coutinho, a retórica marxista padrão da luta de classes, não é? E do Estado como um simples operador dos interesses da classe dominante, ela já não serve mais. Ela já não se encaixa mais no nosso perfil. E por isso eu até não gosto da expressão capitalismo. Eu prefiro a expressão sociedade de massa, sociedade de livre mercado. Não é? Eu não gosto da expressão capitalismo. Ela transmite a impressão de que há uma dinâmica unívoca, uma única coisa, um único mal, né? A visão da sociedade como um organismo que uma doença o assaltou e essa doença se manifesta através de determinados sintomas. Essa visão da humanidade, da vida da sociedade, que usa como analogia o corpo humano, no meu entendimento, é uma visão redutivista e pretensiosa. O intelectual, ele não é um oráculo, ele não tem uma visão, digamos assim, uma visão situada no topo, no alto da estrela, não é? Ele tem carne, ele tem osso, ele tem dores, ele tem dilemas, ele tem lealdades, ele está imerso dentro da própria situação da qual ele fala. Ele é um fruto do seu tempo. Repetindo e parafraseando mais uma vez Hegel, nós somos crianças de nosso tempo e nós falamos com as palavras e os conceitos que temos à nossa disposição em nosso tempo. Então, o Covid-19, ele é uma nova doença e nós somos pessoas diferentes. Dito isso sobre o atual cenário, não é? Como é que eu penso que ele deve ser encarado como realmente um momento novo, algo que nós não tínhamos vivenciado, e eu desconfio que a experiência pretérita tem muito pouco a nos dizer o que vai decorrer dessa atual situação. Essa é a parte mais pessimista das considerações. O mundo se tornou globalizado, as sociedades se tornaram interdependentes, alguns países, inclusive, terceirizaram a produção de matéria-prima e se tornaram simplesmente países industrializados, não é? Então, diante do fechamento de fronteiras provocadas por uma doença, determinados países imediatamente começam a sentir a escassez de certos recursos, de certos cereais e grãos, enquanto outros países ficaram simplesmente como exportadores de matéria-prima e dentro de um cenário desse não conseguem mais mover sua economia, dado que as exportações começam a ser limitadas. Então, a interdependência, a interconexão global, ela cria, obviamente, uma fragilidade. Esse é o problema da sociedade de mercado e é o problema também da globalização. Um outro problema também, um outro dilema das sociedades de mercado é que isso Hort já falava em 1998, muito antes da eleição de Trump, né, muito antes de Bolsonaro. Há um dilema que as sociedades de mercado, as sociedades ditas modernas ou desenvolvidas enfrentam. Elas precisam optar ou privilegiar a manutenção de uma classe média que tem certas expectativas de crescimento econômico, ou ela investe internamente, preservando emprego, pleno emprego,
para as pessoas de seu local, restringindo a imigração, políticas que não são, digamos assim, progressistas, políticas, digamos assim, conservadoras e nacionais, né, e preservação da lealdade a quem está dentro de suas fronteiras. Ou então essas sociedades que já conseguiram resolver seus dilemas básicos na distribuição de renda, no fornecimento de um certo tipo de estado de bem-estar social, vão direcionar os recursos excedentes de sua riqueza para resgatar aquelas sociedades e incentivar a produção àquelas sociedades que ainda se encontram num estágio anterior do próprio processo de modernização. Claro, a gente poderia dizer que as sociedades modernas se tornaram modernas porque exploraram as outras. Esse acerto de contas históricos não vem muito ao caso quando se trata de tomar uma decisão, não é? Do que seja prática e funcione. Nós não vamos conseguir um muro argumentativo e moral contra o qual possamos pressionar os conservadores e os direitistas a abrirem mão da riqueza, a abrirem mão do nacionalismo em prol de um humanismo global. Eu acho que os intelectuais de esquerda deveriam perceber isso. Não é? E não existe uma retórica. Eu nunca vi, assim, em toda a minha carreira acadêmica, eu nunca vi um professor, diante de um debate com outro, chegar e dizer, não, é ruim, colega, eu estou errado, esse ponto de vista está certo. Assim, exceto em detalhes técnicos, como interpretação de um conceito, que esse livro diz, que aquele... Mas em questões decisivas de natureza moral, ninguém recua. As pessoas só recuam quando sentem a corda apertar seus pescoços. O próprio neoliberalismo, assim chamado, ele não recuou até que viu a corda dessa pressão ambiental se apertar em torno de seu pescoço econômico. Não foi um argumento moral, não foi uma reflexão ética, não foi a compreensão do capital, não foi o entendimento da sagrada mensagem de Marx que fez com que os intelectuais de direita acreditassem que, dessa vez, o Estado deveria, sim, interferir na economia. Não, não foi. Foi uma necessidade historicamente situada. Então, para esses propósitos, por esse motivo, eu creio que os intelectuais que se consideram relevantes para a vida pública e para a vida política deveriam começar a imaginar, começar a formular uma forma de comunicação que consiga capturar as preocupações, as tensões, os temores dos indivíduos que não são intelectuais. Porque quem mora na favela não está preocupado com biopoder. Não interessa que ele seja mais fundamental, ontologicamente identificado. Não é o ser para a morte que preocupa quem vive na favela. Eu posso dizer isso porque eu morei lá a maior parte da minha vida, mas isso não é um argumento de autoridade, não é de báculo. Apenas uma observação. A questão é que a esquerda, do meu ponto de vista, na minha narrativa, o intelectual de esquerda, o professor de ciências humanas ou aplicadas, ele, em certa medida, se distanciou da retórica das classes populares. Os temas da discussão da esquerda deixaram de ser trabalho, renda, não é? E passaram a ser políticas da identidade, ou seja, houve um certo tipo, digamos, e até se, em certos momentos, afrontando as instituições como sendo apenas marionetes de um sistema capitalista e corrupto. Então, a esquerda, ou em 2013, por exemplo, vou dar um exemplo aqui do Brasil, mas isso se repete em vários países do mundo, em 2013, vários intelectuais de esquerda que eu conheço se colocaram visivelmente favoráveis às manifestações de rua que depredaram pontos de ônibus, bancos, e não havia nenhuma agenda concreta, não havia nenhum tipo de pauta, não havia nenhum... Mas eu não falo tanto dos manifestantes, mas sim dos intelectuais que interpretaram as manifestações, não é? Eles se sentiam, digamos assim, seduzidos
por essa irrupção de violência, por esse retorno do reprimido, sem que conseguissem associar essas manifestações a uma agenda politicamente realizável, que é o que eu chamo de política real. Não é? E aqui, então, eu vou situar a maneira como eu vejo a política. Para mim, a política se divide em dois grandes campos. A política real, que trata da riqueza produzida socialmente, de como essa riqueza é distribuída, e da legislação que garante que os indivíduos sejam tratados com dignidade, como fins em si mesmos, como diria Kant, não é? E que elimina o estigma social que pesa sobre alguns grupos. Isso é política real. Política real é proteger o indivíduo, é proteger o ser humano e os seres humanos e distribuir de maneira equitativa e equânime a riqueza produzida socialmente. Essa é uma política real. Obviamente, uma política real, penso eu, progressista, mas talvez não tão progressista quanto gostariam algumas pessoas, que acham que só dividir a riqueza não é suficiente, que acham que só impedir que determinados grupos sejam xingados, sejam privados de emprego, é suficiente, pessoas que querem mais. Eu penso que o inimigo de uma boa sociedade, o maior inimigo de uma boa sociedade, em geral, além das pessoas que não querem uma boa sociedade, áreas e das pessoas de má índole, é também aquelas pessoas que querem mais uma sociedade melhor, não uma sociedade boa, mas uma sociedade ótima. Então, a palavra utopia, ela tanto pode ser vista como uma palavra que nos remete a um horizonte desejável, aonde as instituições, os valores foram aperfeiçoados, melhorados, há menos desemprego, há menos exclusão, há menos racismo, há menos xenofobia, há menos machismo, há menos todos esses comportamentos que degradam a pessoa humana e que a excluem do usufruto dos bens e serviços produzidos em uma sociedade dinâmica, não é? Então, uma utopia pode ser simplesmente uma idealização de uma sociedade como a nossa, só que melhorada. Essa é uma ideia, chamavam isso no século XIX de melhorismo. Melhorismo é o ponto de vista que William James assume, que um social-democrata é um melhorista, ele acredita que as coisas podem melhorar, não é que os males podem ser reduzidos. Nós podemos reduzir os males, os custos, mas nós não vamos conseguir eliminar todos eles. Nós podemos melhorar determinadas condições, mas nós não vamos conseguir uma resposta política, nós não vamos conseguir uma resposta política nem teórica que elimine todos os males de um golpe só. Assim, encontrar o mal fundamental, a raiz que está no cerne, que está lá no fundo de tudo que há de errado na humanidade, extirpar essa raiz e aí então entrar numa nova era. Essa ideia de utopia, no meu entendimento, ela é, na verdade, nada mais do que uma perpetuação do reino dos céus, do cristianismo, no interior de um jargão acadêmico, não é? A ideia de uma sociedade sem classes, a ideia de uma sociedade global, igualitária, sem hierarquias estéticas, sem autoridade, sem guerras, totalmente sem conflitos, uma perspectiva que elimina o conflito como uma dimensão ineradicável da vida humana. Esse tipo de aspiração, no meu entendimento, é uma aspiração religiosa. Por que religiosa? Não por uma característica ontológica, mas simplesmente por um raciocínio prudencial, dizer, olha, até agora não parece que o ser humano seja capaz disso. A gente já passou por diferentes estágios civilizacionais, diferentes arranjos, e não é que o atual seja melhor, seja teoricamente melhor do que os outros, é que o atual estágio, ele me permite coisas que os anteriores não me permitiam. E até que eu tenha
E até que eu tenha uma sociedade visivelmente realizável para poder propor às pessoas, até que eu tenha um plano de ação, até que eu possa dizer como eu vou realizar uma determinada meta, eu devo guardar essas aspirações, eu devo tratá-las como um simples artigo estético, como algo que inspira, como algo que acalenta os corações, como a arte, não é? A política real, ela se resume naquilo que pode ser feito, enquanto que a política cultural, ela trata exatamente da utopia dos sonhos, daquilo que poderíamos fazer, daquilo que poderíamos realizar no melhor dos cenários possíveis. Então, a política real, ela tem realmente uma tendência um tanto quanto, digamos, conservadora, porque ela atenta a experiência histórica pregresse para os elementos materiais que temos para poder transformar a realidade, enquanto a política cultural é essa que fazem os poetas, os literatos e alguns professores de filosofia e de ciências humanas, sem que isso tenha um mérito menor. Nós precisamos das duas coisas, de lidar com os problemas presentes que temos e de elaborar imaginários e cenários possíveis que possam, talvez, um dia se apresentar como realizados. Tá bom? Essa é minha fala, eu creio que eu estourei meu tempo, não é isso? Então, eu concluo por aqui e passo a palavra ao João.